Observa que as horas, minutos e segundos estão armazenadas em lets. Let indica mutabilidade e mutabilidade tende a ocultar bugs. Quer dizer que const é imutável? Não foi isso que eu disse. Const não garante imutabilidade, mas quando eu uso const no meu código, eu uso para indicar que eu não vou mudar aquele valor. O valor que aquela const armazenar vai permanecer o mesmo em todo o decorrer da aplicação. Observa que ao invés de implementar esses ifs só para inserir o zero na frente do dígito, eu vou comentar os ifs e abaixo da letSeconds, eu vou inserir uma const formatedHours que vai receber um ternário que verifica essa expressão. Se o dígito que essa letHours armazena é menor que 10, eu quero que esse ternário resulte nessa template string. Caso contrário, o ternário deve resultar na hours. Feito isso, eu não preciso mais que a hours seja uma let, porque eu quero que o valor dela não seja modificado. Então eu vou substituir let por const e vou implementar a mesma lógica para os minutos e para os segundos. Então abaixo da formatted hours, eu vou inserir uma const formatted minutes, que recebe essa condição do segundo if, e se essa expressão resultar em true, o ternário deve resultar nessa template string. Caso contrário, o ternário resulta na minutes, eu vou converter a minutes para const, porque ela não precisa mais ser uma let. Já vou converter a seconds para const também. Abaixo da formatted minutes, eu vou declarar uma const formatted seconds, que recebe essa terceira condição do if, e se essa condição resultar em true, o ternário vai resultar nessa template string. Caso contrário, o ternário deve resultar na seconds. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu eliminei a mutabilidade desse código, deixei ele mais legível, porque ao contrário de consts em que eu nomeio o que essa const está armazenando, não tem como eu nomear o que o if faz, porque o if é um bloco, então ele não é atribuível a uma const, e de quebra eu ainda vou diminuir algumas linhas porque eu não preciso mais usar esses ifs. Por que eu disse que de quebra eu diminui algumas linhas? Porque em uma refatoração, a diminuição de linhas não é o mais importante. Você acabou de ver com seus próprios olhos que a refatoração que eu fiz não foi para diminuir linhas, foi para eliminar a mutabilidade de uma parte do código. Quando você consegue, através da refatoração, deixar o código mais legível e enxuto, aí é fantástico. É o melhor dos dois mundos, mas nem sempre uma refatoração vai necessariamente diminuir a quantidade de linhas de um código. E tá tudo bem, porque não é o objetivo final. O objetivo final de uma refatoração é deixar o software manutenível e modificável ao longo do tempo. E a diminuição de linhas é um bônus. Então agora, para testar esse código, se eu inserir essas novas consts como argumentos dos replaces, eu vejo que as horas, minutos e segundos continuam sendo renderizadas a cada segundo. Agora, uma coisa que você deve ter percebido é que nessa refatoração eu eliminei uma repetição e acabei implementando outra repetição. Eu eliminei a repetição dos ifs e implementei uma repetição de ternários com o mesmo padrão. E eu também posso eliminar essa repetição. Mas é o seguinte, para eu eliminar essa repetição, eu poderia declarar um método antes do método render, não poderia? Esse método receberia a unidade de tempo por parâmetro e retornaria o resultado do ternário. Eu poderia fazer isso. Só que se eu declarar esse método aqui dentro da classe, todo objeto que essa classe clock criar vai ter esse método. E isso é desnecessário. Eu quero eliminar essa repetição, mas eu não quero que os objetos que essa classe crie tenham um método que eu criei para eliminar a repetição. Então, ao invés de declarar esse método aqui dentro da classe, eu vou declarar ele antes da classe. Então, no caso, vai ser uma função. Qual vai ser o nome dessa função? Como ela vai receber a unidade de tempo por parâmetro e vai retornar ou a unidade de tempo com zero na frente ou só a unidade de tempo, eu posso chamar essa função de formatTimeUnit. Então const formatTimeUnit recebe uma função com o parâmetro unit e como retorno da função eu vou copiar e colar esse ternário e vou substituir hours por unit, que é o parâmetro da função. Só que observa o seguinte, para cada unidade de tempo que eu vou formatar, eu vou precisar invocar essa função. Ou seja, eu vou precisar repetir a invocação dela para as horas, para os minutos e para os segundos. Isso ainda não é o ideal. Sabe o que é o ideal? É essa função receber como parâmetro todas as unidades de tempo e retornar as unidades de tempo formatadas.
Então, ao invés de fazer a função receber uma única unidade de tempo, eu vou fazer ela receber um array com as unidades de tempo que ela tem que formatar e vou fazer ela retornar um array com as unidades de tempo formatadas. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou renomear essa função para format time units, no plural. Esse parâmetro units vai se chamar units, também no plural. E como essa função precisa retornar um array com a mesma quantidade de itens do array original que ela recebeu por parâmetro, por enquanto eu vou quebrar essa linha e comentar ela e vou fazer a função retornar o resultado da invocação do units.map. O map vai receber uma função com o parâmetro units, que representa cada item do array units, e vai retornar o resultado desse ternário que eu tinha comentado. Como essa linha ficou muito extensa, eu vou quebrar a invocação do map para a linha abaixo. Roger, entendi nada desse método map. Não tem problema. Abaixo desse vídeo eu vou deixar um link para uma aula em que eu explico como o map funciona. Depois que você terminar de assistir essa aula, você assiste essa aula sobre o map, beleza? Então agora, para usar a Format Time Units, eu vou comentar essas três consts e aqui acima eu vou inserir uma const x por enquanto, que recebe a invocação da Format Time Units, que recebe um array com a hours, a minutes e a seconds. E como eu sei que essa invocação vai retornar um array com as horas, minutos e segundos formatados, eu vou substituir esse x por uma expressão de destructuring que contém a formatted hours, a formatted minutes e a formatted seconds. Como essa linha ficou muito extensa, eu vou quebrar e indentar a invocação da Format Time Units na linha de baixo. Não preciso mais dessas consts que eu comentei. E se eu olhar o console, ele continua exibindo as horas, minutos e segundos normalmente.